Eu, infelizmente, perdi minha mãe quando eu tinha apenas 1 ano e 8 meses. E logo que isso aconteceu, meu pai e minhas 3 irmãs... E quando ela se foi, eu falava, Senhor, mas você não curou. E aí dentro de mim veio, eu curei, eu só não deixei ela aqui, mas ela tá curada, ela não vai estar sentindo mais dor. Mas eu percebi que teve coisas na minha adolescência que já não era mais ali a questão das minhas tias me ensinarem. Era a questão de ter a figura masculina dentro de casa que eu precisava. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Nathalie Reis, sou host desse podcast e quero falar com vocês. Não saia daí, que eu tenho certeza que vocês serão muito edificados. Hoje o meu convidado é um menino novo, ele tem idade de ser meu filho, gente. Eu olho esses meninos jovens, sabe? Eu fico olhando, gente, é meu filho porque, assim, uma geração... Eu fico maravilhada, eu amo ver jovens falando de Deus, né? Mais do que falar, sendo, sabe? Sendo e exalando a presença de Deus, sabe? Servindo. E hoje eu quero apresentar para vocês ele, que é da Assembleia de Deus, assembleiano aí, Pedro Lima, e eu quero que vocês vejam, gente, olha, meu Deus. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Ver você assim, ver um jovem, né? Ai, gente, calma aí que esse negócio tá tudo prendendo aqui. Ver um jovem assim me deixa muito alegre. Primeiro por eu ser mãe de jovem. E eu saber, assim, como mãe de jovem, como esse mundo tá. Como a gente, como mãe, quer uma vida diferente para o nosso filho. E muitas das vezes, mesmo a gente sem conhecer Jesus, a gente quer uma vida centrada para os nossos filhos. Então, ver uma geração, assim, que tá correndo atrás, tá conhecendo Jesus, isso me deixa muito alegre, muito feliz. Então, eu quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo aqui. E que isso, eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade, pela confiança. Para mim, hoje é um presente de Deus estar aqui. Amém. Faz parte de um cumprimento de promessa, na verdade. Ah, que lindo. Né? Porque, assim, quando eu era novinho, Deus já falava comigo que me levaria a alguns lugares e tal. Eu, particularmente, nunca imaginei estar no podcast. Então, assim, para mim é um presente de Deus estar aqui. Então, eu que agradeço, tá? Pela confiança. Que tenhamos um podcast abençoado, cheio da presença de Deus. Amém. E que, se Deus quiser, que vidas sejam mudadas através desse podcast. E vão ser mudadas, eu tenho certeza, porque é para ele. E assim, Pedro, como você falou, cumprimento de promessa, e que você nunca imaginava estar no podcast, e é isso que eu quero começar dizendo, é isso que Deus faz. Eu também nunca imaginei ter um podcast, olha aí, sabe? E o Redescobrindo Deus é exatamente isso. Trazer pessoas que amam ao Senhor, trazer pessoas que vivem uma vida sem... É um cumprimento de promessa, sem pessoas conhecerem, sem pessoas, sabe? Mas simplesmente por amar a Deus, por Sim. ter algo que vive, sabe? Que vive com Deus, que viveu com Deus, que vive, né? Então, assim... E por isso que você está aqui, porque Deus te escolheu para estar aqui e eu estou muito feliz de te receber. Então, vamos começar. Queremos saber mais de você. Quero saber o seguinte, eu quero começar assim. Você nasceu num ambiente evangélico, você nasceu em um lugar onde você via a presença de Deus, você via assim, mesmo como criança. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Sim, sim. Eu, infelizmente, perdi minha mãe quando eu tinha apenas 1 ano e 8 meses. E logo que isso aconteceu, meu pai e minhas 3 irmãs fomos morar em Minas Gerais com minhas 2 tias e minha avó. E minha avó, dirigente de círculo de oração aqui no Rio de Janeiro, sempre plantou, tanto na vida dos meus tios, do meu pai, seguir aquele caminho que é seguir a presença do Senhor, na presença do Senhor, e não foi diferente com a gente. Quando a gente foi para casa dela, meu pai já era crente, claro, evangélico, mas eu digo isso pelo fato de ter morado com ela, né? Porque ela que me conduziu. Acabou que a criação que era dele passou a ser para ela, porque ele teve que voltar também para o Rio para trabalhar. Então a maior parte da minha criação foi com ela, por isso que eu vou sempre citar minha avó e minhas tias ali. Então, assim, ela plantou isso em mim. Não apenas seguir a religião, mas amar a Deus de verdade. E amar a Deus nos faz seguir a doutrina da igreja, seguir os princípios bíblicos. Claro. Né?
E então eu cresci nesse lar aí cristão de que minha avó sempre me incentivou a adorar a Deus, a buscar a Deus, a ir para a igreja, E entendeu? como criança, você vendo aquilo, você entende, sua avó sempre te disse o que aconteceu com a tua mãe, como que você, por ser muito novo, 1 ano e 8 meses, você conseguiu lidar legal com isso? Porque normalmente quando você cresce, você fala, mas por que Deus fez isso? Ou o que que aconteceu? Não, você sempre soube lidar bem com essa situação devido a conhecer Cristo desde cedo. Então, devido a conhecer Cristo desde cedo, realmente me fez não ficar mal com essa situação, Traumatizado, né? traumatizado com essa situação. Porque o próprio Espírito Santo me fez entender isso, que foi o propósito de Deus na minha vida. Se talvez eu estivesse morando com minha avó, não estaria se talvez eu estivesse morando com minha mãe, eu não estaria vivendo com minha avó, com Mexias, ali em Minas, uma cidade que eu amava muito e amo até hoje. Então, assim, Deus sempre me confortou meu coração. Claro que, vou ser bem sincero, há uns 2 anos, 1 ano, 2 anos atrás, teve algo que mexeu muito meu coração, porque assim, eu cresci sem ter a minha mãe. Só que veio um seguinte questionamento: como que seria se eu tivesse minha mãe? Como seria o cheiro dela? Como Uhum, seria o abraço dela? E isso me deixou triste por um período. uhum. Até que, orando ao Senhor e buscando mais a Ele falou comigo, ele falou assim: Pedro, por mais que você não tenha vivido com sua mãe, ou não tenha permitido que você vivesse com ela, olhe tantas as outras pessoas aí ao seu redor. E as minhas tias e minha avó, tinha algo muito interessante, que elas falavam sempre assim pra mim, porque escola criança, todo mundo falava assim, ah, mas e sua mãe? Eu sempre É. virava pra eles e falava assim, eu perdi, eu perdi uma, mas ganhei 3, Uhum, entendeu? uhum. Então eu cresci dizendo isso. Até hoje, então assim, eu olhei e falei assim, cara, realmente, se eu ficar olhando pra esse lado, eu vou desesperar tudo aquilo que Deus fez por mim, colocando minhas tias e minha avó do meu lado. Então não posso ter esse pensamento dentro de mim. E quando eu digo que elas faziam isso comigo, hoje tem mães, quer dizer, vós que perdem suas filhas e tem que criar os netinhos, vem me pedir conselho e fala assim, Uhum. Pedro, como é que você fez nessa situação? Como que suas tias fizeram? E eu vou lá e falo, elas sempre falam o seguinte, que eu perdi uma, mas ganhei 3. É. E isso isso preencheu o vazio do que fica, a lacuna que ficava no meu coração, sabe? Uhum. E o cuidado de Deus, entender o cuidado de Deus é primordial. Porque me faz permanecer, não me faz... Porque, de verdade, já teve momentos que eu quis ficar preso dentro de um quarto também, quis Quis um Dia das desistir. Mães, né? Normal, que, né? Ainda Dia mais das Mães, quando exatamente. você vê postagem, faz essas coisas, É, porque isso aí. é normal, né? Óbvio, é muito mais do que normal. Só que a gente precisa entender que a palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente não entende. Porque se você olhar para esse lado, como assim a vontade é boa, perfeita e agradável? Mas ele tinha um propósito na tua vida. Né? Ele tinha um Verdade. propósito na tua vida. E talvez, se sua mãe estivesse aqui, você não estaria com a sua avó, onde era um círculo de oração, onde ele te apresentaria, onde você teria cumprido o seu propósito. Sim. Vai entender. Não que porque a gente não sabe o que Deus faz, a gente não sabe qual é o propósito disso tudo, né? Tipo, mas a gente entende que para Deus não existe morte, existe pra gente. É isso aí. Então, para ele não existe. Ele levar a sua mãe não significa que ela morreu para ele. Simplesmente ele aguardou, Sim, ele tá sim. com ele. É diferente da gente que fica, né? Mas aí, ô Pedro, sua avó começou a criar você. Você teve encontro com Deus, assim, desde pequeno, muito novo, você via as coisas acontecer, porque eu vou te falar, se tua avó era do ciclo de oração, meu filho, era tiro, porrada e bomba, as coisas Nem tinha aconteciam pra onde assim, ó. fugir. Então, mas você via e entendia, ou você demorou um tempo, ia mais porque ela obrigava, e demorou um tempo para você entender o que era Deus. Porque assim, eu já conheci pessoas que, muito novo, tinha visão, não sei o quê, vivia aquela coisa. E pessoas que, eu tô levando, que minha mãe tá indo, minha avó tá indo, quando chegava com 16, 17 anos, que ia viver uma experiência com Deus. Como é que foi você?
Então, eu não digo que eu ia para a igreja obrigado. Eu digo que minha avó me ensinava o caminho que era, que era o correto, que era seguir na presença de Deus. Então, assim, eu quando criança não poderia falar, tá me obrigando, não. Assim como na escola. Aí a gente tem que aprender português e matemática na marra, ninguém gosta. Se a gente fala assim, É. não quero, não gosto, a gente para no meio do caminho e fica ali, Uhum. para de se deixar até no quinto ano ali, Com certeza. Se deixa a gente nem né? estuda mais, Isso aí. né? Mas eu aprendi, ela me ensinou a andar no caminho do Senhor. Me ensinou os passos de como agradar a Deus, de que o que eu faço agrada a Deus, isso demonstra a forma que eu amo Ele, Uhum. entendeu? Então, assim, eu não tive o caso de, quando eu era criança, visão, revelação, não, mas a minha avó sempre orava muito. Uma mulher que eu sempre vi, ela tinha alguns problemas de saúde no final da vida dela, assim. Ela tinha alguns problemas de saúde no coração, tinha uma ferida na perna que nunca cicatrizava. E eu, quando era criança, eu lembro que eu olhava para uma escada dela e falava assim, vou orar pela ferida da senhora. Porque eu via ela orando Uhum. pelas pessoas que estavam enfermas Claro. e eram curadas. Jesus curava. Ou sei lá, às vezes estava faltando alguma coisa assim que ela queria, que precisava pagar, e Deus via lá e enviava a Provia. provisão. Então, assim, eu chegava lá e falava assim, vou orar pela ferida da senhora. Não foi da permissão de Deus de ele curar. Mas isso me fez entender que, independente da realidade que eu esteja vivendo, eu não posso me apegar a ela e achar que não vai acontecer na vida do outro, que quando eu orar não vai acontecer na vida do outro. Uhum. Muito pelo contrário, é aí que a gente tem que ir, porque a fé não depende da nossa realidade. Verdade. Eu sempre falo, Pedro, que existe 2 tipos de cura. Aquela que você vê e aquela que você não vê. Eu lembro que quando minha tia, que criou a gente, assim, criou a gente no sentido assim, a gente sempre tive mãe e pai, mas ela sempre estava perto, sempre, a gente estava doente, ela estava junto. E quando ela ficou doente, eu orava muito para ela ser curada. E quando ela se foi, eu falava, Senhor, mas você não curou. E aí dentro de mim veio, eu curei, eu só não deixei ela aqui, mas ela tá curada, ela não vai estar sentindo mais Uou. dor, ela não vai estar sentindo mais, ela tinha que fazer hemodiálise, essas coisas todas. Então, assim, eu a curei, ela tá aqui, ela tá comigo, ela não está sofrendo, ela não está chorando, ela está curada, mas não a cura que você queria, Sim. entendeu? E ali eu aprendi isso, sabe? Que entender quando Deus cura, que a gente consegue ver, e quando Deus cura, que a gente não consegue ver. Né, que é difícil pra gente, Sim. mas, né, que a gente quer o quê? Levanta e anda, É isso anda, aí. né? Só que nem sempre. Já pensou se todo mundo nessa vida fosse curado? Pô, Ninguém morreria, não ninguém teria morreria. mais, não tem como. Tem pessoas que vão ser e tem pessoas que não vão ser. Agora, qual o critério? Só Deus sabe. É, só ele sabe. Só Ele sabe. O que nos resta é entender, respeitar e obedecer. É Não é? verdade. É verdade. E aí me fala, aí você via ela orar muito e hoje tudo você ora? Como é que estão na Tudo sua eu oro. vida? Tudo eu oro e Deus foi muito bom em ter colocado o meu pastor, Romualdo Júnior. Inclusive, pastor, um abraço aí pro senhor. Amo muito sua vida, sua casa também. E Ó, tá assim, convidado, hein, pastor? Você tá convidado aqui, pode traz ele vir. que ele é bom. Ele Aí, é ó. bom. Ele é bom, você também é bom, garoto. Cumprimento de promessa. É verdade, é verdade. Aham. E assim, porque lá eu cresci sempre orando pela comida, né? Uhum. Chegava, café da manhã vamos orar, acordou, vamos orar, café da manhã vamos orar, almoço vamos orar, janta, qualquer lugar, vai almoçar no restaurante, ora. E assim, quando eu conheci meu pastor, ele também tem essa cultura. É que adolescente, né, tem aquela coisa de ter um pouco mais de vergonha. Então, assim, eu tinha um pouco, na hora, tá no shopping, orar. Aí já, Aham. assim, Aí orava, tipo assim, ia pegar comida no deixa eu shopping de e olho orava? aberto mesmo, senhor, Aham. meu pastor não, já junta todo mundo, quem tiver com ele, ó, todo mundo vai orar agora, tá? Cara, eu acho Sim, o a gente máximo. ora, Não, seja em eu não restaurante, vim. seja em shopping, seja o que for. E eu acho isso o máximo, sabe? Porque eu não vim de família evangélica. Então, pra mim, parar pra orar pra comer, primeiro que eu tô pedindo libertação pra comida. Porque se eu tiver com fome, eu fico com aquela coisa. Eu falo, Senhor, me Aham. liberta dessa gula, me liberta dessa Eita. comida, em nome de Jesus. Aí, tu tá com fome, parar, e eu não vim de berço evangélico. Então, assim, orar pra comer, de vez em quando eu tô... Senhor, me perdoa. Então, assim, eu tô nesse processo. Então, as pessoas agem tão acostumado naturalmente. Meu marido é Isso assim. aí. A avó dele era da Assembleia também. E, tipo, tudo ele ora. Às vezes eu tô comendo, ele tá orando, aí eu paro. Porque a gente que não veio, né? Isso é costume. Isso acaba sendo tão natural. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, acha que é doido, mas é tão natural que você vê e nem percebe. Isso aí.
E sem contar também que tem sempre aqueles que acham, é um doido e tal, mas tem outros lados que se espelham, sabia? Uhum. Por exemplo, no meu trabalho, quando eu tirava serviço com os outros companheiros, né? Eles me viam orando e passaram a orar também. Só que, claro que assim, às vezes, a jovem precisa dar aquele empurrãozinho, né? Eu falo, mano, já orou? Aham. Aí eles, pô, mano, não, vou orar. Senhor, Aham. abençoe esse alimento. Aí, às vezes, ele nem sabia orar. Eu orava lá em voz alta, assim, Aham. pra eles, né? Eu, Senhor, abençoe esse alimento, abençoe o órfão, viu os necessitados, envia pra aqueles que não têm, os indígenas e tal. Aham. Porque, de certa forma, a gente fala assim, mas é muito sério. É. É muito sério, a oração alcança. E nós temos que Muito. lembrar a gente tem que lembrar do órfão e da viúva. A Uhum. Bíblia nos manda um mandamento, né? Uhum. Então, assim, por isso que... E minha avó também me ensinou. Então, eu vejo que quando Deus colocou o meu pastor na minha vida, foi que realmente, ó, tô cuidando do princípio. Você viu um espelho da tua avó ali, Isso né? aí, da minha família. Dando Minhas tias também, continuidade. que estão lá em Minas, que estão sempre vibrando por mim, Uhum. entendeu? Ai, que legal. Deixa eu te fazer, deixa eu te fazer outra pergunta. É óbvio que eu vou fazer outra pergunta, porque eu sou curiosa Sim, e eu gosto de saber detalhes, né? Ainda mais um menino jovem assim, eu não criei meus filhos em berço evangélico, até porque eu nem fui. Então hoje eles vão e eles me perguntam coisas e eu acho um máximo, né? Porque mesmo depois de uma certa idade, eles conseguiram entender a importância de que Jesus precisa participar da tua vida. sim. Quando a sua avó era leve para você conversar com ela sobre namoro, sobre experiência com Deus, sobre como orar, você tinha essa conversa ou você teve que aprender você e Deus ou você e sua tia? Como é que é isso? Porque normalmente às vezes as pessoas que têm mais tempo, eles cristãos, eles acabam não vou conversar sobre isso, não vou conversar com isso, e às vezes o jovem acaba aprendendo fora, ou aprendendo, ou perguntando para uns amigos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Como um jovem dentro da igreja, ele pode ser orientado, sabe? Quando essas coisas acontecem. Então, dizer que eu aprendi tudo dentro de casa não é uma verdade. Até porque quando a gente, desde criança, a gente passa a maior parte do nosso tempo em escola, os pais trabalham, né? Então, assim, não tem esse contato todo. Então, tem coisas que involuntariamente uma criança, um adolescente, um jovem acaba aprendendo. E Uhum. é por isso que nós, cristãos, temos hoje em dia maior cuidado com essa questão do que a escola está oferecendo ali, de como é que está sendo a escola. Desde antes também tinha, né? Eu via o cuidado das minhas tias com isso, do que é a escola, o que tá acontecendo na escola, o que eu tô sabendo demais, Uhum. entendeu? Então, assim, eu aprendi muito com minhas tias e com minha avó. Mas claro que teve algumas coisas que a gente acaba, sei lá, tem sempre aquele grupo de pessoas na escola ali que fala alguma coisa, a gente acaba, opa, o que é isso aí? Aí chegava em casa, perguntava. Então, mas o Elas, importante é isso, porque o que acontece? Tua tia dava uma base, tua avó isso dava uma aí, base. Então, quando você ia para lá, você sabia que era o contrário do que você isso tinha. aí. E isso eu deixo para vocês, que mães, o mundo lá fora, eles têm muito a oferecer e nos parece, ao olhar, muito gostoso, muito melhor, muito bom. Então, vocês precisam conversar com seus filhos, vocês precisam mostrar para eles como eles devem agir, como eles devem dizer não. Deus, ele nos deu livre-arbítrio para dizer não, entendeu? Ele também falou, ele também nos deu, ele vai dizer, olha, sim ou não. Então, você precisa ensinar aos seus filhos, dentro da sua casa, a base, para quando eles escutarem alguma coisa lá fora que é diferente do que eles estão acostumados em casa, eles possam chegar para você e dizer, mãe, pai, isso aconteceu, isso tá certo, para que a gente não acabe chegando pra gente surpreso, ou já fazendo porque não teve orientação, Sim. ou acha que, tipo assim, não, Deus já vai fazer. Não, a gente tem que ter uma base ensinada dentro de casa. Então, quando você voltava, porque você já tinha uma base dentro de casa, né? Sim, eu sempre fui aquela criança curiosa que tudo perguntava. Uhum. Então, assim, eu sempre tive essas questões. Só que, assim, algo que eu acho que é muito importante a gente pontuar é o seguinte. Por exemplo, eu fui criado por minha avó porque eu não tive uma escolha. Meu pai, ele ficou um tempo comigo ali em Minas, mas ele teve que voltar para o Rio por questão de trabalho. A oportunidade de emprego aqui no Rio de Janeiro é muito maior do que uma cidade interior de Minas Gerais. Então, assim, mas eu percebi que teve coisas na minha adolescência que já não era mais ali a questão das minhas tias me ensinarem. Era a questão de ter a figura masculina dentro de casa que eu precisava.
Com certeza. entendeu? E foi um dos motivos que eu falei assim, não, cara, eu preciso do meu pai, eu preciso Uhum. da figura masculina ali, Uhum. entendeu? Uhum. Porque, assim, tudo isso ajuda no crescimento, na Claro. formação de um homem, seja de um homem, de uma criança, qualquer pessoa ali Não, e que... tem coisas que você vai perguntar para um pai que não convém perguntar para a mãe. Eu falo isso É com isso meus aí, filhos, entendeu? Não convém você, não tem coisas que você não vai se abrir com o pai que você não vai se abrir com a é isso mãe. aí. Tem coisas que você vai se abrir com a mãe que não é com o pai. Por isso a necessidade do masculino e do feminino, Sim, porque sim, cada um tem a sua representação, sim. né, para estar ensinando, para estar explicando, para estar direcionando. Então, por isso que é muito bom ter o pai, ter um pastor, É isso aí. que vai te direcionar cada um, né, na sua importância. O pastor para te dar uma É direção, isso aí. para te puxar a corrente quando fala, opa, você está indo É. pelo caminho errado. O pai para te direcionar para onde você precisa. A mãe, a avó, quem te cria como mulher, né, dá o direcionamento como mulher. E isso tudo faz você ser uma outra pessoa. É isso. Eu tô desde o início falando sobre o cuidado de Deus, né? Claro. E eu reconheço o cuidado de Deus desde a minha infância, porque, por exemplo, eu fui criado só por minha avó e minhas tias ali, mulheres, só que Deus ele sempre colocava uma figura masculina próximo de mim. Por exemplo, até hoje lá tem o tio Mauro, ele com certeza depois vai assistir esse podcast. Ele era uma figura de homem mesmo, que tem que correr atrás, de que tem que fazer serviço de casa de homem. Uhum. Por exemplo, consertar uma lâmpada, consertar, sei lá, talvez ali a torneira Uhum. da pia do banheiro, essas coisas assim, entendeu? Uhum. Aí tinha um vizinho meu, é Alan o nome dele. Não sei se ele vai assistir, Uhum. não sei se ele vai assistir, mas ele por muito tempo foi uma figura masculina pra mim. Entendeu? De um pai que ele do mesmo jeito que ele cuidava dos filhos dele, ele cuidava de mim também. Uhum. Entendeu? Então assim, o cuidado de Deus, eu vejo o cuidado de Deus até nisso. Entendeu? Só que claro, né? O pai dos outros não é o mesmo pai que você tem, né? Claro. Então, assim, eu sempre quis meu pai. Eu ligava pra ele todos os dias. E em 2019 foi o tempo propício que Deus me liberou pra vir pra cá também. Porque eu precisava. Deus, ele sabia o quanto que eu precisava ter uma formação de caráter. Uhum. Porque, assim, cidade interior de Minas é muito diferente Não, e da criado com capital do 3 Rio de Janeiro. mulheres, eu É só outra imagino coisa. você, sabe o quê? Deitado o dia inteiro na cama e ela dando tudo na sua mão. E Eu só imaginaria isso. até hoje, elas me ligam e falam assim, ó, eu tô varrendo o quintal, mas era o seu trabalho, tá? Aí, ó, gostei, ó, tias, vocês Era arrasam. assim. Sabe por quê? Porque esses meninos querem tudo na mão. É, Criado com vó, criado assim, olha, tu é de Deus. quem me dera. Aí, ó, botar O pra ba- ralar. É isso aí, o banheiro de casa lá, um dos banheiros, né? Era eu que lavava. O outro também, Pedro, vai lá lavar o outro. Aí Aham. lavava. Ou uma tia minha falava, ó, vou varrer, mas você vai passar o pano, tá? Isso aí, arrasou. Só comida que elas não deixavam muito. Aham. Hoje eu sei cozinhar, Aí, ó. mas não foram elas que me ensinaram na totalidade, Aham. né? Mas elas não deixavam ali. Inclusive, mas assim, com todo respeito, eu até prefiro, porque a comida delas é excepcional. Ah, não, mineiro, né? É E lá, mineiro, é pelo outra amor coisa, de é outra Deus, coisa. não tem como, não tem como. Olha, eu tenho um amigo meu que fala assim, cara, tu é tão ruim que tu queima café. Que Porque, cara, eu isso? sou péssima pra cozinhar. Eu sou péssima. Aí eu vou pra Minas, quem quer cozinhar? Nem quem cozinha quer. Não quer. Não quer, não. Aquele feijãozinho Pô, não tropeiro, tem como, tá não tem doido. como, não tem como. Aí você veio pra cá, mas você veio já por um propósito? Você já veio assim, cara, eu tenho que ir lá porque Deus tá mandando. Alguma coisa ele tem pra mim, mas não sei o que que é. Tudo foi fluindo. Porque eu vim passar as férias no Rio de Janeiro, eu sempre amei o Rio de Janeiro. Sempre gostei dessa correria. Hoje que minha vida é mais corrida, eu gosto muito também. Uhum. Então, assim, eu sempre gostei do Rio e estar perto do meu pai. Entendeu? E quando eu vi aqui as outras oportunidades de colégio, de trabalho também, me motivou. Uhum. Quando eu vim de Minas pra cá, eu tava entrando no 9º ano. E assim, eu entrei numa escola... Todas as escolas que eu passei no Rio, graças a Deus, foram muito, muito boas. E que me ajudaram, assim, a crescer. Tanto porque, assim, eu acho que foram provas que Deus foi me dando, não só em colégio, mas também em casa ali com minha família, porque eu não tinha tanto contato com meu pai. Uhum. Então, falar para que quando eu cheguei aqui foi um mar de rosas, não foi. Teve aqueles embates de, nossa, eu achava que ele era de um jeito, mas na verdade não era. Aham. E a gente foi se ajustando.
A gente foi se ajustando. Eu era muito novo, então, assim, tinha coisas que... Eu não posso ser hipócrita aqui de dizer que eu não errei. Eu errei. Claro. Mas eu chegava lá, pai, desculpa. Eu falei coisa pra falar. Aham. E a gente se entendia assim. Da mesma forma, ele, que tá aprendendo a lidar comigo também, Uhum. entendeu? Então, assim, mas Deus, ele me ajudou muito, porque tudo que eu aprendi ali com minha tia, com minha avó, eu tive que colocar em prática. Eu tive que colocar em Ou prática. seja, Deus foi te ensinando, falou, Deus foi porque me você vai ensinando. Isso aí. precisar, então tu aprende aqui. Isso aí, isso aí. Então, assim, orar, momento de prova, orar e tal, buscar como orar. Isso é tão real que até lá em Minas, quando começava a acontecer algumas coisas assim, minha tia já tava com essa constância com Deus, né? De busca, intimidade com Deus. Até lá também eu fui vendo o agir de Deus em algumas coisas. O poder da oração. O poder da adoração a Deus, independente da circunstância. Por exemplo, tinha dias... E por que eu cito isso? Porque já teve dias dentro da minha casa também, como que eu acredito que aconteça com a maioria dos evangelhos também, aconteceu um turbilhão de coisas dentro de casa e teve que ir para a igreja adorar. Uhum. E eu não tinha passado por coisas que eu nunca tinha passado. Coisas do tipo lá em Minas de ter alguma discussão dentro de casa e não, minhas tias são super tranquilas. Mas de discussão era quando eu, sei lá, não levava o lixo lá e elas brigavam comigo, mas da minha parte para elas era muito, nunca praticamente. Uhum. Agora com meu pai não. Minha minha irmã que também morou um período comigo ali de 2019. Foram embates assim lutas que aconteceram dentro da minha casa que eu tinha que chegar na igreja e adorar. Uhum. Mas Deus falava tanto, esses dias de culto, quer dizer, esses dias de luta dentro da minha casa foram os dias que quando eu ia pro culto, Deus mais falava comigo. Mas porque você tá, né, tipo assim, você se entrega Isso e aí, você isso tá aí. necessitado, tá assim, aquebrantado, e você precisa de um carinho, de um amor, e ele fala real. Sim, sim, e lá eu tinha elas, né, aqui no Rio eu não tinha amigos, assim, graças a Deus, Deus me apresentou, e o que eu falo do cuidar de Deus e que foi assim, foi fluindo. Porque no mesmo ano que eu vim pro Rio de Janeiro, foi o mesmo ano que uma família que eu amo muito, é a família da tia Marinete, do tio Carlinhos, ele é presbítero, e do Arthur, que são os filhos deles. Eles foram para a mesma igreja que eu fui. Não é que eu estou hoje, Uhum. mas eles foram para a mesma igreja que eu fui, eu não os conhecia. Só que essa minha tia Marinete, ela me pegou no colo quando eu era criança. Ai, E assim, eu fiz amizade com ele lá porque eles sem nem já saber. me conheciam, então, mas eu não os conhecia. Uhum. E no mesmo ano, Deus fez com que ele fosse. O Arthur decidiu ir para essa igreja, eu não entendi por quê. E ninguém sabia, mas para mim foi muito bom, porque eu tinha um amigo ali, tinha o que contar. E até nisso também, hoje, muitas coisas que eu faço hoje, ou se eu também tô de pé, porque eles estavam, essa família estava do meu lado também orando e intercedendo por mim. Mexer lá em Minas, eles aqui sempre me ajudando. Então, sobre eu ter vindo ao Rio, você me perguntou sobre Sobre o propósito. o propósito. Eu vejo porque quando eu saí de lá, eu saí debaixo de uma promessa também. Não tinha nada no Rio, não tinha nada no Rio. A minha realidade era muito contrária do que Deus tinha falado. Eu ligava pra minha tia, eu falava, tia, eu não tô aguentando mais aqui, quero voltar. Elas, não, Deus falou aí que você... Porque elas também acreditam na promessa que Deus fez Cara, eu pra mim, acho entendeu? muito máximo isso, porque você vem debaixo de uma palavra. E hoje eu tava fazendo uma reunião sobre um vídeo e tal, e tava falando exatamente sobre isso, sobre Gideão, né? Onde ele falava, onde Deus falou com ele, e ele, tipo, se você tá comigo, por que que você tá fazendo eu passar por isso? Porque olhando, Deus fala pra ele assim: olha, você vai, né, acabar com os medianitas. Como? Tudo acabado, eles destruindo tudo, olha quantos são. Cara, É então isso aí. muitas das vezes, gente, é exatamente sobre isso. Você tem uma palavra, você tem uma profecia, e você olha para o lado, olha para o outro e fala, cara, impossível. É. Deus tem promessas assim na minha vida, eu falo, cara, Senhor, me perdoa, mas eu não consigo chegar lá, não consigo ter como. E é exatamente isso que você está falando que E acontece. eu vou falar, eu acho que isso é algo que Deus falava muito nesse período é o seguinte. Porque eu também, por mais que eu quisesse voltar pra lá, eu falava assim, cara, eu não posso voltar pro lugar de onde eu saí, enquanto não ver o cumprimento de Deus. Porque assim, e isso a gente tem que pegar pra nossa vida, sabe?
a gente não pode querer voltar para o lugar que Deus já nos tirou. Porque senão ficamos parados. A gente já foi. E Deus, eu sinto Deus nessa conversa, ele manda dizer isso. Você já chegou tão longe para voltar para onde onde ele já te tirou? Não, não faça isso não. Permaneça firme, porque no tempo certo, em dias comuns, Deus pode virar a história da tua vida. Deus pode virar a página da tua vida. Mas basta você continuar. Porque esse período é um período de preparo, sabe? Se Deus não tivesse se ele não tivesse me fortalecido nesse tempo de luta, de adaptação, né? Que foi aqui no Rio de Janeiro, talvez eu não suportaria viver o que eu estou vivendo hoje. Porque assim, à medida que a luta vai aumentando, à medida que as guerras vão se aumentando, as provações vão se aumentando, maior fica a promessa. Entendeu? Maior fica a promessa. A gente vai vendo, porque a gente olha assim, caramba, é tão grande aquilo que Deus me prometeu. Será mesmo se vai alcançar? E realmente vai, mas é só esperar mais um pouco. Não é voltar. A solução não é voltar. A solução é permanecer. Verdade. Ser constante. Ser perseverante naquilo que Deus já falou sobre sua vida. Porque eu estava vendo até uma entrevista e perguntaram para a pastora assim, como é que eu sei que é um chamado? Aí ela falou assim, porque é algo dentro de você que você não encontra raiz para tirar. Você quer largar, você não aguenta mais. Você fala, não vou orar pro fulano, não vou estar aqui, mas você não consegue. Quando você vê, você já está orando, você quer ir embora, você não vou pregar. Não vou falar, quando você vê, você está pregando. Porque você quer arrancar de dentro de você aquela força, mas você não encontra raiz para puxar. E eu falei, cara, é exatamente sobre isso. Primeiro, que chamar traz desconforto. Sim. Com certeza. Que traz desconforto. Com certeza. Quando você vê que é algo assim que você tá. Só que ao mesmo tempo que ele traz desconforto, quando você realiza, te traz uma paz, uma emoção, uma quebra. Eu não sei te explicar, mas você sabe o que eu tô falando. Eu falo que é como se nós estivéssemos vivendo o Salmo 126. A gente fica como aqueles que sonham. Exatamente. A gente fica como aqueles que sonham, porque é algo que a gente só imagina e Deus já ainda faz maior. Ele faz de uma forma que de verdade a nossa mente é muito limitada. Muito. É muito limitada. E todas as vezes que eu vejo um cumprimento de uma promessa na minha vida, eu sempre falo assim, como foi bom ter permanecido. Como foi bom Deus ter me forjado. E assim, a gente assim, tem questões na nossa vida que a gente fala que Deus está nos forjando, né? Como, por exemplo, desde a criação, daquela questão ali da minha mãe ter ido, perdi minha avó em 2016, ela já não tá mais com a gente, também foi, mas quando ela foi, eu fiquei em paz também. Por Deus já havia me preparado antes. Pra ter noção, quando minha avó ela gostava de fazer crochê, eu gostava de costurar, e Deus, ele me preparou, ele me dava visões de não tendo ela mais, sabe? Uhum. E eu chorava na sala, ela estando viva, pô, e se a senhora falecer e tal. Então, quando ela faleceu, eu já estava preparado para aquilo. Então, assim, todas as vezes que aconteciam algo na minha vida, Deus já havia me preparado antes. Entendeu? Eu só não entendia naquele momento ali por que estava acontecendo certas coisas. Olha, o menino dos olhos de Deus, tá vendo? O menino dos olhos de Deus. Você tá vendo como Deus mima esse menino, gente? E Deus faz isso com aqueles que creem, para aqueles que são obedientes, para aqueles que... É isso que Deus faz. Deus mima, cara. Deus cuida em cada detalhe. Você para e fala assim, cara, por que isso? Aí você vê o cuidado de Deus, né? Às vezes eu falo assim... Eu vivo falando isso, que no meu aniversário eu recebi tanta mensagem, todas elas, de pessoas que eu nem imaginava nessa vida. Falando assim, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus na tua vida. Que eu falei, meu Deus! Sabe assim, às vezes que nem você... É tão natural que quando alguém fala, você fala assim, tá acontecendo. Deus realmente tá aqui, tá ali, sabe? E, cara, é muito lindo, gente. Ele é cantor, ele é adorador. Vou te falar aqui, se tu fosse meu filho e eu fosse na minha hora de oração do meu devocional, tu ia ficar ali cantando pra mim até eu acabar. Fala, canta. Meus filhos têm sorte, porque eu falo, olha, essa eu não vou, porque assim, eu tenho
Para eu fazer o devocional tem todo um processo. Eu tenho que ouvir o louvor e ali no louvor já começo a orar. Então, você fica ali, não pode sair agora não. Calma aí que eu ainda não terminei. 4 horas da manhã, fica aqui cantando para mim que eu quero ouvir, eu quero Deus ouvir. ajude. Caraca, desde eu de falar, como é que foi isso? Você já cantava em Minas? Você chegou aqui, você já gostava de cantar? Já cantava no chuveiro? Como é que surgiu essa história aí? Então, eu cresci sendo sempre incentivado ali a cantar no conjunto das crianças, né? A Assembleia de Deus tinha sempre aquele conjunto das crianças, adolescentes, dos jovens, das irmãs, dos varões. Então eu cresci sendo. Vai ser lá o hino da criança. Mesmo criança afinado, numa cidadezinha pequena que não tinha muita escolha de gente pra colocar, aí tava eu lá. Então, assim, desde muito novo, eu não me lembro quando eu comecei. Porque eu era realmente muito novo. Então, eu sempre louvava ali nas crianças. E não era louvor, tipo, de que hoje em dia a galera canta louvor de adulto, de às vezes de uma necessidade que estava acontecendo na vida da pessoa. Não. Era aquele louvor de diante do trono raiz. Entendeu? Aquele. Diante do trono faz chorar horrores. Esse daqui, até hoje, o louvor que eu sempre pedia pra cantar, até hoje, se eu louvar, eu choro. Ou escutar, eu choro. Acho que você vai cantando, eu choro. Que às vezes toca lá na igreja, né? É aquele grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. Aí faziam assim, é maior que Ainda fazia coreografia, a coreografia, as criancinhas tinham a coreografia. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Faz um tempo que eu até esqueci um pouco a letra, mas foi mais ou menos, marcou muito minha infância ali. Eu sempre pedi ao pastor, eu gostava de pedir ao pastor, hoje dá pra me dar oportunidade? Aí, pastor, vou ver e tal. Aí sempre ele me dava oportunidade, sempre. Ele sempre Sempre tive esse gosto. Como é que foi isso? Aí você foi crescendo, cantando, foi afinando. Então, como é que foi essa tua vida com adoração, assim? Então, eu fui sempre conduzido a ter uma maturidade, né? Como uma pessoa que tá ali de frente. Eu era sobrinho da coordenadora das crianças. Então, quem tinha que ser o exemplo? O Pedro. Com certeza. Não sei o que, vai fazer a peça, tem que ser o melhor. Não mas para eles se incentivarem, para eles se incentivarem e serem bons também. Ainda bem que você era um Pedro calmo, né? Não era um Pedro que saía arrancando a orelha dos outros, era um Pedro mas ou não? Criança, se não fizer bagunça, não é criança. Criança é a saúde da criança. Meu Deus, por que eu coloquei o nome de Pedro? É tipo isso. Eu lembro que teve uma vez lá que a criancinha sentou no meu lugar, eu fiquei com raiva dele. Joguei no meio da igreja, a criança toda esparramada. Que é um lugar. Muitos adultos fazem isso hoje, tá? Mas aí não era. Hoje em dia não pode mais, né? Graças a Deus, mas era um cipó que tinha. A gente chamava lá em Minas, chamava de cipó. Aquelas pedaços de árvore, né? Aí minha tia me levava pro corredor da igreja. Se você é assembleano e nunca apanhou da sua mãe, da sua tia, do seu pai no corredor da igreja... Dentro do banheiro. Ou dentro do banheiro, reveja. Reveja. Se é raiz. Se é raiz. Se é tradicional, pô. Que dentro do banheiro e tinha que sair rindo, não podia contar isso aí, nem pro pastor. Igual choro. Você nem... Olha aqui, ó. Sair assim, ó. É isso aí. Né? Ai, o que aconteceu? Nada não. Emocionada com Deus. Deus me tocou, o Espírito Santo aí, ó. É isso aí. Mas enquanto isso, tava lá no corredor. Meu Deus, que prova, tia. Que prova, tia. Mas tá vendo? Ó, se tornou esse menino, olha, tá bom? Valeu a pena. Valeu a pena. A dor, ela não vem pra nos matar, não. Ela vem pra nos fortalecer. Não adianta eu querer chegar a um lugar sem ter passado por um momento difícil, não. Deus me falou muito isso comigo durante minha vida toda. Não adianta, inclusive, até questão de relacionamento com Deus. Porque teve um momento da minha vida, lá, graças a Deus, Deus nunca permitiu que faltasse nada para minha casa. A geladeira sempre era cheia. Só que depois que minha avó faleceu, as coisas lá em casa começaram a apertar. Chegou a um ponto de não termos quase nada na geladeira, só tinha água. E
E já tinham cortado a luz da nossa casa umas 3 vezes. E primeira vez, aí teve uma vez e depois eu fiquei tão triste com isso, muito triste com isso. Porque a gente tava comendo frango ainda, né? Tinha o frango ensopado, a minha tia fazia frango toda hora. Ganhava um pouquinho de frango que fazia, picava. Uhum. E uma vez eu virei pra minha tia e falei assim, tia, quanto é que tá o valor da carne? Tá o mesmo valor do frango? Aí ela ficou assim, tia, porque eu não tô mais aguentando comer frango, quero carne. Uhum. Quando eu falei isso, minha tia entrou em prantos. Tadinha. Aham. Mas você Em não tinha prantos. Ela ideia. ficou tão triste. Só que assim, Só que falei você não tanta entendeu. inocência que na minha mente, assim, se o valor da carne é o valor do frango, só que o frango rende muito mais que Aham. o quilo de frango rende muito mais que o quilo de carne, né? Aham. Então eu não entendia isso eu fiquei muito triste, muito. Só que Deus, ele sempre proveu, Quer que diminua o ar? É o ar? Não. não, Não, tá bom. só que ele sempre proveu na minha vida. Uhum. E teve uma vez que eu lembro que um pastor viu minha tia, nesse período que a gente estava passando, viu minha tia andando na rua, e Deus falou com ele, leva uma cesta básica para casa dela. Ele era de um outro ministério. Minha tia nunca demonstrou, eu sempre aprendi isso, a não demonstrar para os outros a luta, não dizer que eu estou bem, mas ninguém precisa toda hora ficar sabendo da tua prova. Uhum. Claro que, se o irmão puder ajudar, sim, mas não necessariamente ficar falando, irmão, olha lá por mim, eu não tô orando. Aham. Não, se for para orar, Você daqueles sabe. íntimos ali, não precisa. Claro. Eu aprendi assim, Uhum. Então, ninguém sabia do que a gente estava passando praticamente, só os bem íntimos mesmo, que de certa forma acabavam nos ajudando. E esse pastor, Deus falou com ele, vai lá e leva. A gente já estava sem nada, já estava sem meu biscoito, porque graças a Deus lá em casa, quando eu ia pedir fartura, era o meu carrinho. Aham. E o mercado lá, por marketing, eles faziam um carrinho só para criança. Ah, Eu me legal. aproveitava, chegou a minha Aham. hora, todo Aham. mês. E eu não tinha mais essa regalia toda. E Deus tocou no coração desse pastor e levou lá a cesta básica pra minha casa, num momento que a gente não esperava. E quando eu vi o meu biscoito, meu Deus, glória a Queria Deus! esquecer até da glória a carne. Deus. Esqueci até da carne. O tanto de frango de carne que veio junto. Caraca, que legal. Nescau, que eu gostava de Nescau. Hoje eu tô velho e gosto só de café. Aí, Tá velho, né? velho, olha. Velho, né? Ah, eu não tô ouvindo isso, não. Eu não, olha aqui, senhor, eu não estou ouvindo isso, não. Ele tá falando que ele é velho. Ainda bem que a gente tem quase a mesma idade, vai. É isso aí, tá vendo? Profetiza. Mas não quis dizer isso, não. Aham. Vamos lá, continuando. Vai, aí Ele você. mandou e tinha tudo naquela cesta. Eu chorei tanto agradecendo a Deus. E vi que realmente valia a pena ser fiel. Não adianta questionar. Não precisava questionar porque ele estava fazendo. Uhum. Aí beleza, já era a quarta vez que eu cortar a luz, a quinta vez que eu cortar a luz lá de casa. E elas sempre me ensinaram, né? Jejum, oração. E eu falei assim, Senhor, vou fazer um jejum. Pela primeira vez foi um jejum independente. Que eu falei assim, Senhor, vou fazer um jejum para que não corte a luz da minha casa. Não vai cortar a luz da minha casa. Isso era uma terça-feira, eles iam cortar na quarta. Uhum. Beleza. Chegou, dormi, tal, deu horário, entreguei o propósito. Na quarta-feira, não foram cortar a luz da minha casa. Mas aí, vai pagar como a luz? Uhum. Porque se Uma não hora for, vai cortar, né, na tua uma hora cabeça, vai né? cortar. Beleza. Na quinta-feira, minha tia recebeu um dinheiro de onde ela nem imaginava e fez com que pagasse todas as dívidas e ainda pagasse a conta de luz. Meu Deus. Então, assim, eu vi ali realmente, foi uma experiência que eu tive com Deus. Uhum. Uma experiência que não foi só por um incentivo, talvez, da minha avó, que a gente acha assim, não, tá recebendo de Deus porque foi da tua avó, não. Foi algo que uma iniciativa minha e eu vi o poder de Deus ali. Foi legal. Então, eu já não duvidava de Deus. Depois que aconteceu isso, e eu falava pra todo mundo, meu testemunho. Falava pra todo mundo, ele Deus realmente... existe, pô. Isso aí, então, e esse momento foi um momento muito difícil da minha vida, muito, foram desde 2016, final de 2018 que foi melhorar, entendeu? Uhum. E eu vi isso, claro que a gente não vou falar, nossa, minha família tem muitas maldições, não foi, mas nunca tinha faltado nada, e pra uma criança entender, teve sempre tudo ali, Claro, na não tem medida, como. né? Aham. Teve sempre tudo ali, quando não tem mais, vai, e agora? Verdade. E não entende isso, né? Não Não entende, tem né? como Criança entender. não entende. E em relação ao chamado, né?
você já sabia que você tinha esse chamado por exemplo, você pensava assim, cara, eu sei, quando eu for para a igreja, eu vou servir adorando. Você tinha isso? Ou Nossa. Deus falou para você, olha, menino, você é um levita. Olha, menino, você tem que ir louvar na casa do Senhor. Ou alguma coisa desse sentido? Então, é, quando eu vim morar no Rio, eu conheci algumas pessoas da antiga, que eram amigas da minha avó, Uhum. conheceram a minha mãe. Elas falavam que Deus já. Que quando eu tava na barriga da minha avó também dizia isso. Quando eu tava na barriga da minha mãe, Deus já entregava pra minha mãe, dizendo que eu ia ser alguém que queria louvar, queria levar a palavra do Senhor, pessoas iriam ser salvas através da minha vida, né? Jesus ia salvar através da minha vida. Então eu cresci com isso. Então eu lembro recebendo revelação desde muito novo. Então, todas as vezes que recebi a revelação, eu é isso. Não, e tua avó nesse negócio que Martinha era revelação, não É era isso não? aí. É Era isso. tipo assim, chuva. E se não fosse o outro, ela mesmo, Deus tá falando comigo. Não, cara, eu imagino. Deus Imagina. tá falando comigo. Imagina a minha avó revelação. Olha, se Deus tá. Quando Deus tá. Tá bom, vó, não precisa nem dizer que eu já É sei, não isso vou aí. fazer, não vou sair, não vou É isso, respirar. é isso aí, é isso Né? aí. Eu vi, e minha avó ela era uma referência demais. Eu lembro que pastores iam lá em casa pedir conselho a ela, Ai, gente. entendeu? Então, ela foi pra mim um exemplo de vida com Deus, sabe? Ela mesmo com tanta luta, eu vou, como pode, a senhora tá assim e tal. Ela, não, Deus sabe de tudo. É tanto que antes dela falecer, ela disse assim, Deus me visitou e falou que ia me levar. Eu pedi Meu Deus. pra ele não me levar agora, que eu queria ver meus filhos primeiro. Voluntariamente, meu tio foi lá, sem ela ter falado nada. Meu tio que mora na Índia, tem um tio que é missionário na Índia. Inclusive, tio Pedro, um beijão no coração. Tia Genil, Dawi, Deus abençoe. Ele voltou pro Brasil, veio aqui, nos visitou. Depois veio meu pai, que estava muito tempo aqui no Rio já. Aí foi lá, visitou ela. Depois que viu todos os filhos, aí ela partiu, Meu Deus. É muita entendeu? intimidade, né? E sabe o que eu acho mais lindo? Quando você fala isso, porque vocês não precisaram dizer ali fora que estava precisando, passando necessidade. Eu fico muito incomodada quando as pessoas vêm. Ah, não, Deus me fez uma promessa. Por exemplo, Deus te fez uma promessa que nada vai te faltar. Fica tranquilo, nada vai te faltar. Aí vem a pessoa e fica, me dá isso daqui, olha, É, me dá isso daqui. Aí eu fico, cara, se Deus promete, vai acontecer. Vão bater na tua porta, vão te dar o dinheiro do é aluguel. isso aí. Se Deus falou, cara, vem para esse lugar e nada vai te faltar, mostra a casa e ele não vai fazer você pedir para pagar aquele aluguel. É isso aí. Isso é o que eu creio, Sim. entendeu? Isso é o que eu creio. Eu não consigo entender isso. Se Deus mandou, se você está embaixo de uma palavra, Deus vai suprir. Ele não é Deus de metade. Ele não é Deus de metade, ele é Deus de totalidade. Então me incomoda muito alguém que fala assim: ai, Deus mandou eu vir para aqui. Ah, mas eu tô sem o dinheiro do aluguel hoje. Ah, mas eu tô sem comida para comer hoje. Isso daí é falta de paciência de esperar, porque se é Deus mesmo, ele vai fazer. E não é só sobre a falta de paciência, é também a pessoa correr atrás. O que que ela. Não é só sobre pedir para que o outro não tem obrigação de me dar nada, não. O que que eu tô fazendo? Será que eu tô me movimentando também Uhum. para. Tô Porque fazendo a minha assim, parte. porque é aquilo. Hoje em dia se fala muito disso. Deus não vai colocar a mão onde eu posso. Se eu posso alcançar, por Com que que eu não certeza. vou? Já é meu. Então, assim, se eu posso trabalhar, pô, por que que eu não tô trabalhando? Se eu posso. Repito, se eu posso trabalhar, por que que eu não estou trabalhando? Se eu posso colocar um currículo, por que que eu não estou colocando? Entendeu? Uhum. Eu não posso esperar que os outros façam, entendeu? Mas, assim, é entender também o momento. Se é o momento também que Deus está falando, ó, fica tranquilo, fica calmo, vai dar certo, vai acontecer, é isso, É isso. entendeu? Talvez a minha tia, ela conseguisse pagar porque a gente estava passando necessidade porque o salário que a minha tia estava tendo não estava conseguindo pagar as contas de uma vez só. Uhum. Então estava por uma parcela. E para pagar essas parcelas, eram parcelas altas, não dava. Então foi um período grande. Só que Deus, ele preferiu nos abençoar, antecipar tudo. Entendeu? Uhum. Porque já tinha gente. Foi um momento assim de certa vergonha para a gente, acredito que para ela também, porque era onde os cobradores estavam batendo na nossa porta. Uhum. Entendeu? Então, eles
Então Deus fez assim, Deus Mas honrou no minhas momento tias. elas saíram para bater na porta, poxa, me ajuda a pagar esse daqui, me ajuda a Não, pagar aquele dali. Você vê que o próprio pastor, que nem era nem. Deus falou, olha, vai lá. Então é assim que Deus sim, funciona. Quando você está embaixo de alguma coisa que Deus está aí, que você é íntimo dele, ele vai suprir. é isso aí. Ele vai mandar pessoas bater na sua porta, ele vai mandar, ele vai fazer. É isso aí. Então, assim, tenha calma, tenha paciência, sabe? E muitas das vezes, cuidado com o que te pedem, É isso sabe? aí. Com o que te pedem, porque às vezes, muitas vezes eu caí nessa do tipo, não, tá me pedindo, é uma mulher de Deus. Não, tá me pedindo, é um homem de Deus. Aí quando vai E ver, aí, quando eu busquei mais e pude entender, que eu falei, realmente, quem é mulher e quem é homem de Deus, Deus coloca no coração para fazer. é, Não precisa vir até me impedir, isso aí. entendeu? Pode até te usar, Pedro, olha, ô Nathalie, tá precisando, aqui fulano tá precisando, Deus te usa, mas a É isso. própria pessoa pedindo para si próprio, eu tenho muita coisa, Pedro, que Deus quando faz, ele sempre faz por um propósito. É, Quando é para o seu benefício, você pedir para você mesmo, tem alguma coisa de errado. Tem é alguma coisa de verdade. errado. É verdade. Porque Deus vai usar alguém para pedir para você. Sim. Porque a árvore, ela é para alimentar o outro. É, O fruto é para alimentar o é outro. isso. Então Deus vai te usar para mim, Deus vai te usar para falar comigo, para abençoar aquela pessoa. Deus vai me usar para falar contigo para aquela pessoa Sim. e não para si próprio. Então eu sempre falo isso. Então hoje em dia quando chegam para mim pedindo, fazendo alguma coisa, eu já abro. Então assim, observa, vigia, né, para que você não se decepcione, porque tem muita gente assim te afastando da igreja, que não deveria, né? Porque a gente tem que ter um foco, que é Cristo, mas eu entendo quanto a decepção, os traumas acabam afastando, acabam fazendo você se afastar, né? E para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre tive muita dúvida, você que entende. Eu sempre ouço falar muito sobre músicas, tipos de músicas. Existe, aí fala assim, essa música não é de adoração, essa música é para si própria. E eu canto todas achando que todas são adoração. Tudo que eu canto... Existe diferença de uma música de adoração ao Senhor e uma música que não é de adoração ao Senhor? Para mim, todos os louvores adoram o Senhor. Mas eu vejo muito falar sobre isso, tipo, não, essa música, ela fala mais, quando fala de você sofrendo para Deus, mas você não exalta Deus, você não adora diretamente a Deus, entendeu? Você tem esse entendimento de que, ou para você é igual a mim, acho que todos os louvores adoram o Senhor. Então, eu acredito no seguinte, há louvores que é para você escutar em casa e há louvores que é para você levar para a igreja, para você louvar na igreja, principalmente quem vai ministrar o louvor ali. Porque um ministro de louvor, ele tem que fazer o quê? Tem que conduzir a igreja à adoração, entendeu? Que exalta o Que Senhor, no exalte caso. ao Senhor, entendeu? Esse é o foco de um ministro de louvor. Uhum. Agora, por exemplo, eu tô dentro da minha casa, eu tô querendo um louvor mais... que tá sendo aquilo que eu tô passando, aquilo que eu tô vivendo. Uhum. Então tá sendo uma oração de uma forma... Você se derramando, Isso, né? numa Tipo forma assim. de louvor. Tá sendo uma oração em forma de música. Então, Uhum. o que me impede de louvar ela ali? Uhum. Claro que vai ter momentos também que a gente tem que estar ligado. Por exemplo, tô ali, tô na minha oportunidade. Eu tô adorando a Deus que louve, que exalta Ele. Só que em um determinado momento, Deus quer profetizar através de um hino. Deus ele não vai liberar aquilo que ele tem para a vida da pessoa porque não está sendo um louvor que é direcionamento para ele. Tudo é para a glória dele. A virada de chave. Desculpa, eu acho que eu estou saindo um pouco do contexto. Pode refazer a pergunta? Não, por quê? O que que acontece? Quando eu sempre teve uma época que estava muito isso, louvores para você cantar Não, assim, de adoração, né? Que você, tipo assim, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E sim. diferente daquele que canta você, porque você, tipo, você cuidou da minha Ah, vida, sim, eu faço você, tipo assim, uma mudança É da só pessoa esse- através dele, você tá entendendo? E outra diferente de você é o grande, você é aquilo, Sim. você é o exaltado, você, tipo assim, glorificar a ele. Se tem diferença, porque para mim todo louvor é louvor. Falou dele que transformou a minha Isso. vida ou que é diretamente para ele, para mim tudo é adoração. E aí eu queria saber, como ministro de louvor, se existe diferença ou se realmente tudo seria adoração, entendeu? Então, não me impede nada de louvar. Não me impede. Só que se você está conduzindo um louvor, no momento de louvor, é importante que a gente venha escolher louvores que exalte realmente o nome do Senhor. Uhum.
mas nada me impede de louvar um hino que profetize sobre a vida das pessoas. Até porque, se é Deus que está mandando, vai fazer para a glória do nome dele. Uhum. A transformação que ele vai fazer na vida de uma pessoa através daquele louvor é para a glória do nome dele. Entendeu? Uhum. Então, claro que às vezes vai ter um louvor ali que vai ser muito direcionado para que Deus mude a história de alguém, Uhum. entendeu? E que a pessoa se encaixe mais Que se naquilo. encaixe naquilo. Porque que para pra pensar. Pode falar. Para pra pensar, é muito mais fácil a gente que não entende técnica e tal, de adoração, daquilo que a gente está sentindo. Sim. É mais fácil o louvor tocar na nossa ferida, o que a gente está passando, do que o Senhor, né? O Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo, porque é natural que a gente se toque mais nisso, né? Por mais que a gente sabe que tanto culto, você tá indo para cultuar, para adorar, não era nem para estar falando de você, né? Sim. O culto, na verdade, seria para você ir adorar e tal. E a gente cultua, na verdade, muitas das vezes errado, porque às vezes a gente vai lá, eu vou para ouvir uma palavra, eu vou para Deus me responder, eu vou para isso. E não, na verdade, você tá indo para cultuar ele, é ele que é o importante, é dizer, é agradecer por você estar ali, é tudo para ele. E o louvor tava, e uma época eu fiquei muito incomodada com isso, porque por quê? Qual a diferença se para mim tudo é para glorificar o nome dele, independente se eu tô falando diretamente com ele, adorando ele, ou se ele que me transformou, entendeu? E aí eu falei, cara, será que tem diferença? Não tem diferença? Mas aí eu entendi o que você quis dizer. Porque no final tudo vai adorar ele. Sim. Mesmo tendo as suas diferenças, né? Sim. Porque assim, se a gente entende que a gente está entregando um culto ao Senhor, ele está no nosso meio, ele também pode resolver falar com aquele povo e com aquela igreja numa totalidade, para um irmão específico. Isso não impede o agir dele no meio do culto ali, do que ele quer fazer. Entendeu? Nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que ele quer. Resumindo, isso acaba sendo muito pequeno pelo mover e pelo que Deus quer fazer na nossa vida. Exatamente. Se é isso, se é aquilo, se você está gastando a sua vida, se você não está gastando a sua vida. Se eu vou cantar isso porque eu não estou fazendo, cara, isso acaba sendo pequeno. Exatamente. Né? Criando uma pedra no teu coração que vai fazer você deixar de realmente fluir. Sim, mas que a gente também entenda que antes dele falar conosco, por mais que ele não fale com a gente, usando talvez um cantor, um pregador, ou um profeta ali, que a gente venha entender que a gente vai para a casa do Senhor para cultuar a Ele, entregar a Ele. Então nós temos que levar algo para entregar a Ele. E se Ele, por sua infinita bondade e misericórdia, quiser se manifestar e falar conosco na área que nós estamos orando ou pedindo a Ele, Ele fala. Mas o nosso foco de culto é entregar a Ele. É a nossa entrega. Arrasou! Amei, cara! Ó, finalizamos por aqui. Que isso! Viu, pastor? Gente, ele tava com vergonha! Eu tava. Ele tava com vergonha, como é que pode? Ele fica lá na frente, louvando e tá com vergonha, gente. Tô dizendo, que doideira! Fica lá, cantou aqui e tava com vergonha. Não pode. Olha, Pedro, muito obrigada, tá? Você como você falou, achei tão lindo quando você falou que os seus amigos lá do seu trabalho, né? Onde você tá e você já orou? Então, eu tenho certeza que isso não é só para alimentação, porque quem carrega a luz, ele acaba, quando se vê, já está modificando, está trazendo luz para o lugar. E isso vai fazendo mais pessoas, né, mudarem. Eu falo sempre pro meu filho que está na faculdade, eu falo, cara, que você sempre ore para não contaminar teu coração, porque é muito fácil o coração ser contaminado. Então, toda vez que eu falo assim, eu não contamino meu coração, não contamino meu coração. E para que você possa ser luz para essas pessoas, para que você possa exalar, né, o cheiro de Jesus para essas pessoas e essas pessoas possam mudar. Eu sempre falo isso para ele, e você, como tem a idade do meu filho, eu venho falar isso para você também, que você continue sendo bênção, que você continue exalando o cheiro do Senhor por onde você passar, que você possa sempre estar sensível a ouvir o que o Senhor tá falando para você, né? Porque para você ser obediente, porque a gente é carne, né? Nós somos ruins. A nossa carne grita em querer muitas das vezes fazer, e às vezes até nos induzir. Será que é o Senhor mesmo que está falando? Não, eu acho que não é o Senhor que está falando para não fazer isso, porque a nossa carne quer fazer o contrário. Então, que você possa estar sempre sensível, sempre focar em oração. Oração realmente é uma resposta, é um alívio, porque eu sempre falo que a oração
é a gente se entregando, é a gente falando com Deus, e a palavra é Deus falando pra gente, né? A oração a gente se revela pra Ele, e a palavra Ele se revela pra gente. Então, que você continue assim, que você continue sendo luz e lamparina acesa, o azeite, né? Porque não há uma lamparina acesa sem aquele azeite pra você continuar tendo intimidade com Ele e fluir. Fluir no teu chamado, fluir no teu propósito, fluir na tua missão. Amém, amém, amém. Eu recebo tudo e eu que sou muito grato. Mais uma vez eu digo aqui, eu me sinto honrado de poder estar aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando, que Deus leve esse podcast a muitos e muitos lugares, a muitas e muitas vidas, a milhares, milhões de vidas, porque vocês estão num caminho que muitos não querem fazer, que é pregar o evangelho, né? Então, assim, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, da sua equipe, tá bom? Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Eu também quero agradecer. Pode agradecer. Claro. Vou agradecer o Michel aqui também, que foi quero agradecer o Michel também, que foi a ponte para eu estar aqui. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe sua vida, tá? Quero mandar um abraço também para minhas tias, Xistete, a Maria, que estão me assistindo aí, para toda a minha família, minhas irmãs, meus tios, para minha igreja, para os meus pastores, pastor Romualdo, irmã Esté. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meus seguidores também que estarão vendo esses vídeos aí. Amo vocês, tá? Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Chegamos ao fim, né? Quero te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo, estar aqui. Eu tenho certeza que edificou a tua vida, a tua casa, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E com certeza, se você está aqui até agora, não é à toa. Não é por causa de mim, não é por causa do Pedro, mas é porque o Espírito Santo de Deus te fez ficar aí, manteve você aí, porque algo ele tem para tua vida. Então, olha, seja lamparina acesa, compartilha esse vídeo, comenta, curte e com certeza outras pessoas serão abençoadas, que é esse o nosso propósito, que é pregar o evangelho, fazer outras pessoas, outras vidas serem transformadas, outros jovens, né, estarem vivendo uma vida plena, na totalidade, né, que a gente tem visto tantos jovens aí, desgovernado, perdido, sem saber para onde ir, pais e mães chorando, querendo o filho de volta, e aí a gente está querendo dizer e mostrar que o Senhor é aquele que restaura, é aquele que liberta, e que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, e que nunca é tarde para reconstruir sua vida através do Senhor. E aqui, eu fico por aqui. Beijo!